corote ou uma oportunidade de trabalho? É a pergunta que eu faço e no final vocês vão responder. Não me deixe esquecer. Chegar no final, se eu não disser aí decifrar o enigma, me lembro, pastor, e o corote? Não posso esquecer. Mas fica aí essa pergunta: um corote ou uma oportunidade de trabalho? 1 Reis, capítulo 17. Versículos 2 ao 4 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Esse episódio, que também o mundo conhece, né? É um episódio famoso de Elias, onde os corvos sustentam. Eu queria compartilhar algumas coisas importantes para a nossa vida, que às vezes a gente conhece a história, mas não percebe algumas coisas importantes que Deus quer nos falar. Esse contexto aqui que Elias estava vivendo com o rei Acabe, a Bíblia vai falar, se você depois for dar uma olhadinha aí nesse contexto do livro dos Reis, capítulo 17, você vai ver que Acabe foi se não o pior rei de Israel. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que ele fez pior do que o seu antecessor. E Acabe, ele ainda tinha uma coisa que ainda atrapalhava mais ainda: uma mulher. Não que a mulher atrapalhe o homem, né? Longe disso. Mas ele tinha uma mulher chamada Jezabel. Quem nunca ouviu falar dessa mulher? Essa mulher mandava no marido, coisa que não acontece, né? Mulher mandar no marido, isso aí é conto fictício, né? Não existe. Mas Jezabel era uma mulher que mandava no marido. Mas até aí tudo bem, né? Que eu sempre costumo dizer, né? Quer ter um casamento feliz, tranquilo? Finja que a sua mulher te manda. Deixa ela acreditar nisso, entendeu? Vai lavar a louça, já vou. Vai fingindo que ela te manda, que você vai ser feliz. Jezabel era uma mulher que mandava no marido, e mandava muito. Volto a dizer, até aí tudo bem. O problema é que ela era má. Hoje em dia existe aí na nossa sociedade, na nossa política, uma pessoa que todo mundo tem pavor. Falou o nome dele, né? Todo mundo treme, todo mundo se cala, principalmente os políticos. É uma pessoa aí, né, de um Supremo que manda e desmanda, só falta mandar matar, né? Mas ele faz o que ele quer, ele prende quem ele quer, mas não precisa lei, né? Já não estou criticando, não, é o que está aí na notícia. Os jornais falam isso, não sou eu que estou falando, tá? Não venham me prender, apesar de eu não ter medo, mas está na mídia. Esse cidadão, ele manda prender sem lei. Jezabel era exatamente assim. A lei para Jezabel era a sua vontade. Os seus desejos eram uma ordem. Agora você imagina uma mulher, além de ser mulher do rei, e com esse pensamento. Assim era Jezabel. A Bíblia fala que Jezabel mandou matar quase todos os profetas. Imagine os crentes como viviam naquela época, igual os políticos de hoje. O cara chega e fala: vocês não vão votar isso não. Não, mas cala a boca. Sim, senhor. E todo mundo faz o que ele manda. Por quê? Porque tem problemas. Porque se ele falar assim, vou puxar
seu documento aqui, seu documento está arquivado. Se você não me obedecer, vou puxar e vou julgar. É assim que funciona hoje, né? Todo mundo sabe. Volta a dizer, não é crítica, é o que nós vivemos. Talvez você não tenha percebido ainda, mas é isso que acontece. A maioria, não todos, a maioria dos nossos políticos estão assim. Estão lá com um processo onde o tribunal guarda ali como uma moeda. E eles fazem o que esse tribunal quer. Tu não vai não? Peraí. Não. Tá bom. É assim que funciona. Todo está na mídia isso. Não estou inventando, não estou criticando. Está na mídia. Essa mulher, ela vivia assim. Ela tinha o poder, só que para ela, naquela época era pior, né? Não tinha muito que fazer um esquema para burlar, não. Ela mandava matar logo e matava. Então as pessoas viviam apavoradas com essa mulher. Ela exterminou a maioria dos profetas de Deus. E num dado momento, Deus, que não é bobo, ao contrário do que muita gente acha, ela vive como quer, faz o que quer, tem uma vida de Jezabel e acha que Deus é bobo, mas Deus não é bobo. Jezabel viveu muitos anos. Acabe reinou 22 anos, apesar de ser o pior rei de Israel. Reinou 22 anos. Mas por que Deus permitiu? Deus tem seus propósitos, mas Deus não é bobo. Deus sempre está, um dos propósitos de Deus é a sua misericórdia. Um dos propósitos, existem outros, alguns que a gente não entende aqui na terra, não vamos entender. E a Bíblia fala isso. Há coisas que pertencem a Deus. Lá Ele vai nos mostrar, nos explicar. Mas aqui cabe a gente atentar e fazer. Mas Acabe reinou 22 anos. E só mulher ali fazendo. Mas Deus não é bobo. Deus sempre mandando avisar, mandou profetas, eles mataram, até que Deus manda Elias. E Elias é um profeta que eu queria chamar a sua atenção, embora você conheça muito bem a história de Elias, já tenha ouvido, mas Elias tem algumas características que a gente tem que perceber da nossa vida hoje. Elias, como você, como eu, né, também teve medo. É lógico, quem vai ter medo do Xandão? As pessoas têm pavor dele, porque devem. As pessoas têm pavor. Quem não tinha medo de Jezabel? Mas não deviam, mas faziam coisas que não agradavam a ela. Elias também tinha esse problema, só que Deus mandou Elias. Alguns, né, poderiam até negar, não, Senhor, peraí, porque... Mas Elias não. E aí eu queria começar a chamar a sua atenção. Como é que você tem vivido? Você conhece a história de Elias? Conhece? Quantas pregações de Elias você já ouviu? Umas 200, né? Pelo menos. Quantas vezes você já leu esse texto? 500 vezes. Mas você já percebeu que você tem deixado a desejar? Não tem agido às vezes como Elias? Porque Elias agiu diante desse contexto, tudo contribuindo para o seu mal, para o seu problema, para ter dificuldades, tudo, né? As circunstâncias estavam dizendo, você vai se arrebentar, a Polícia Federal vai bater amanhã aqui. Tudo estava mostrando isso para ele, né? Mas Deus chama Elias e dá uma ordem a Elias, vai lá e fala para ele, mas Senhor, a mulher dele está matando, já matou todo mundo. Vai lá e fala para ele. A primeira característica, né, que a gente tem que aprender com Elias é a coragem. Coragem para quê? Coragem não é falar alto. Coragem não é gritar. Coragem não é se levantar e levantar uma bandeira. Isso não é coragem. Isso muitas vezes é covardia. Covardia. Que você faz no meio de todo mundo. No meio de todo mundo você levanta a bandeira, você grita, você fala. Coragem é você ir lá e falar sozinho. Isso é coragem. Você tem alguma coisa contra o pastor?
Você está insatisfeito com o seu pastor? Seja aqui, seja você aí, está insatisfeito? Seja corajoso, não seja covarde. O covarde levanta no meio de todo mundo. Seja corajoso. Pastor, gostaria de falar com o senhor. Pois não, irmão. Não. Particular, dentro de uma sala. Eu tenho certeza que o seu pastor, vamos lá conversar. Aí você fala para ele: pastor, eu estou insatisfeito com isso, não concordo com isso, não entendi isso. Aí ele vai te explicar: ah, irmão, pô, me perdoe, eu errei. Ou então, não, é por isso. O corajoso faz isso. Elias, que Deus mandou ele fazer, foi isso. Não foi falar no meio do povo: ah, Acabe, você é ruim, você é um péssimo rei. Não, vai lá e fala com ele. O corajoso é assim. Agora o covarde está sempre se escondendo atrás dos outros. Olha, ele é péssimo, ele é ruim, querendo inflamar. Isso é o covarde. Seja corajoso. Tem algum problema? Vá a quem de direito e fale. Ou então se cale, mas não fique falando como covarde. Elias demonstrou essa característica. E olha que não era com o pastor, não. Era com alguém que poderia matá-lo. E tentou fazer isso. Era com uma mulher, que é difícil de você argumentar, né? Com um homem você argumenta ali, e aí, brother, o cara entende. Mas com uma mulher, olha, só a graça de Deus mesmo, para você argumentar e ela entender. Mas ele foi lá, na boa, né, e falou: olha, rei, é o seguinte, Deus manda dizer, e falou algo que ia desagradar. Às vezes a gente vai falar com alguém, e você vai cheio de medinho, né? E você fala alguma coisa cheio de florzinha. Eu não estou dizendo para ser grosso. Não, tem que ser educado. Principalmente o crente tem que ser educado. Nós estamos estudando isso. Manso, tem que ter domínio próprio. Estamos estudando isso. Se você tem dificuldade, joelho no chão. Senhor, me dê domínio próprio. Senhor, me dê mansidão. Peça a Deus, você não pede dinheiro. Você pede: Senhor, estou precisando de um emprego. Senhor, estou precisando de saúde. Nós pedimos tudo a Deus. Mas aquilo que agrada a Deus, que a gente sabe, a gente deixa de lado. Não é sair, não. Peça, se você tem dificuldade, Senhor, me dê domínio próprio, me dê mansidão, me dê. Estamos estudando isso. E olha que não foi eu que escolhi, não. Foi Deus. Se você crer. Foi Deus que colocou no meu coração essa revista, o que nós estamos estudando. E eu falo com muita convicção que até hoje eu sempre comprei revista pronta. E eu sempre achei ruim. Você vai escolher uma revista que procura 200 revistas, a maioria a igreja já estudou, aí tu vê um assunto, de 20 assuntos, tem um que é aquilo que Deus tem mostrado para você. É assim, sempre foi assim. Agora não, Deus colocou no meu coração, eu tenho convicção disso. Coisas que nós aqui estamos precisando, não tenho dúvidas. Tá? Peça a Deus, como é o nosso moto agora, né? Sede praticantes da palavra. Ser praticante é isso, né? Não é somente ouvir, é você perceber: Senhor, eu fraquejo nisso. Senhor, isso aí eu preciso. Enquanto você não fizer isso, você nunca vai conseguir. Enquanto você der uma de bonzão, não, porque comigo, você vai sempre se quebrar, sempre ter problemas. Mas quando você se derramar como Davi: Senhor, pequei, Senhor, isso aí eu fraquejo, Senhor, me ajuda. Quando nós pedimos, Deus dá. Agora, se você acha que não precisa, que isso aí é um problema seu. Peça a Deus. E aí você vai ter a capacidade de agir como Elias, que foi lá com coragem, com educação: olha, o Senhor manda dizer isso. Até então tudo bem, né? O rei achou que ele era doido, que não ia, mas só que a coisa que ele falou aconteceu. E a Bíblia vai falar aí no capítulo 18, do versículo 10. Então, certo pouco vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu Senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não havia encontrado. Ou seja, o rei começou a caçar
Elias em todos os lugares. De tão furioso que ele ficou, porque aquilo que Deus não tinha mandado ele falar estava acontecendo. 3 anos e meio sem chuva, animais mortos, plantação acabada, fome, doença. Era o estado que estava vivendo a nação. Porque Deus estava avisando: você está errando, você... Mas mesmo assim, ele não deu atenção. Por que nós, como crentes, que conhecemos a história, Elias não tinha história, como nós temos hoje, não tinha exemplos como nós temos hoje. Por que nós, ao ouvirmos esse texto, ao lermos o texto, ao ouvirmos a mensagem sobre o texto, por que nós não praticamos, não aprendemos e praticamos? Porque Deus, Ele continua escolhendo homens e mulheres, mandando pregar, mandando anunciar. Nós vivemos hoje num mundo, eu não vou falar nem no Brasil, hoje está acontecendo lá na Venezuela as eleições presidenciais. Já deve ter acabado, não sei se, acredito que não tenha tido ainda, porque lá não é urna eletrônica, então não tenha tido resultado ainda. Mas a coisa está feia lá, está feia. Na França, ontem, o bicho pegou. Em Israel, crianças foram assassinadas ontem. A coisa está pegando no mundo, a coisa está ficando feia no mundo, e nós estamos fazendo o quê? Brigando por causa de uma capa, enquanto Deus manda: vai e avisa. Hoje nós estávamos indo lá visitar a irmã. Ontem eu estava lá com ela, eu passei a tarde lá, eu olhando o hospital, eu comentando com ela: poxa, como é que nós somos um verme? Falando para ela: nós estamos aqui, nessa tarde, observou quantas pessoas passaram aqui quebradas, ensanguentadas, doentes, gemendo, Tinha hora que tinha uma senhorinha, já tem uns 80 anos, gemendo de um lado, outra gemendo de outro, e você ali, eu falei para ela: não tem o que fazer. Os médicos passam, olham, totalmente frios, como médicos, mas eu olhando aquilo, eu falei: como nós não somos nada. Às vezes nos julgamos tanta coisa, tão poderosos. Tu vai para o hospital, tu passa uma tarde ali, você vê como nós não somos nada, e nos achamos poderosos. E Deus manda, e nós às vezes, covardemente, damos nossas desculpas. Como eu falei, vivemos um mundo que está em colapso. Homens cruéis, homens assassinos. Eu falava para a irmã ontem, nós fomos levados do hospital para a clínica do outro lado, porque a tomografia estava quebrada, e chegamos lá, tinha um aparelho de tomografia muito bonito, novo, Falei: poxa, que legal. Mas eu falei para ela: imagine uma tomografia, o hospital está quebrado, tem uma tomografia no hospital, e existem pessoas com bilhões na conta, roubados, e não é uma, nem duas, nem três. Milhares de pessoas no mundo roubando dinheiro e matando pessoas, porque o dinheiro que tem roubado dava para ter pelo menos umas 10 tomografias em cada hospital, tranquilamente. Nós temos uma que quebra, aí fica esse transtorno. Deus vai cobrar isso. Esses Jezabéis aí, Deus vai cobrar, porque eles estão matando as pessoas. Deus vai cobrar esses que fazem injustiça em nome de partidos, para ganhar dinheiro, para proteger alguém. Deus vai cobrar. Jezabel, assim como Acabe, tiveram um fim terrível, e foi profetizado para eles: Jezabel, você vai ser comida por cães. E foi.
Acabe teve uma morte que inexplicável, porque mostra como não há como fugir de Deus. Você às vezes pode se esconder, pode fazer cara de crente, mas está desagradando a Deus, está em pecado, não tem como fugir de Deus. Foi profetizado que ele iria morrer da mesma forma que morreu, e ele já sabia disso. O que ele fez? Quando ele foi para uma batalha, ele armou lá com outro rei e falou: olha, você vai, finge que sou eu, né, e eu vou ficar aqui no meio do povo. Tá bom, esperto. E aí o exército inimigo já tinha a orientação de procurar só o rei para matar. E eles procuraram, aí avistaram lá a figura de um rei, e aí quando foram chegando perto, viram: não é esse. E voltaram e falaram: não é ele. A Bíblia diz que um arqueiro, tá bom, então vamos pegar qualquer um, vamos atacar. Um arqueiro pegou uma lança, uma flecha e lançou. Aí a flecha, a Bíblia conta que ela veio, acertou o rei Acabe na fenda, porque eles usavam colete. Os coletes eram por partes, né? Uma placa aqui, uma outra placa aqui na lateral, né? Não era inteiriço. A Bíblia diz que a flecha atingiu exatamente entre as fendas e matou Acabe. Não há como fugir de Deus. Essas pessoas que vivem aí fazendo o que querem, achando que vão economizar bilhões, que vão curtir uma velhice lá na Europa, gastando, vão pagar caro. Eu digo isso para que nós tenhamos uma tranquilidade. Eu sei que isso afeta as pessoas, eu sei que isso até contamina as pessoas. O pecado contamina. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa de errado, por isso que a Bíblia fala que Deus odeia é a palavra, aquele que semeia contendas, porque ele contamina, e contamina mesmo, né? Porque coisa boa, vamos ter evangelismo, vamos lá, a pessoa tem mil desculpas, mas é uma coisa ruim, falou mal de alguém. É mesmo? Tem certeza? Tem. Pronto, ela já é débita. É assim, por isso que Deus odeia. Mas Deus, Ele tem misericórdia, mas Ele cobra. Por isso a gente deve viver tranquilo. As pessoas estão roubando e ninguém faz nada, e a justiça, isso aí não é problema nosso. Nós não podemos ficar vivendo aqui abatidos. Porque eu gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro não ganhou. Não estou nem aí para Bolsonaro, eu não estou nem aí para Lula, eu tenho meu voto, na hora lá eu escolho, mas não fico triste, não me abato por causa disso, porque eu não dependo de Bolsonaro, de Lula, de ninguém, eu só dependo de Deus. Então não se abata, não fique triste porque o país está assim, porque o mundo, isso aí é um problema que Deus vai cobrar. Agora, assim como Elias, nós temos essa segurança. O texto diz que Elias foi, né, Deus deu a ele a missão árdua de cumprir a sua obrigação, de fazer aquilo que ele queria, porque Deus escolhe pessoas para missões específicas, para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Não é do seu jeito, não é na sua hora, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, como Ele quer. E Elias foi, né? E ele, é lógico, ficou preocupado, mas Deus já falou para ele: não se preocupe, você vai ter comida, você vai ser guardado. Interessante que a história mostra, né, uma forma miraculosa de Deus cuidar. Corvos levaram comida, né? É uma história assim, uma das histórias da Bíblia que muita gente fica: mas isso aí é uma anedota, isso aí é uma ficção. Não, mas é uma forma de Deus mostrar que para Ele não tem problema nenhum. Até corvos Ele manda para se sustentar. É para mostrar que Deus cuida. Até corvos Deus ordena que cuidem de você. Deus cuida tanto que fez acontecer um evento para crianças aqui ontem, para que a irmã Beth, a neta dela, fosse
fosse lá e perturbasse ela, vó, eu quero ir, para ela vir aqui. Vejam como Deus age. E nós olhamos só a fachada, que foi uma bênção. Poxa, que legal, 40 crianças, né? Eu não tive a oportunidade de ver direito. Na hora que eu cheguei, eu já tive que sair, mas já tinha muita gente chegando. E eu falei, pô, foi muito legal, né? Estou de parabéns. Mas o contexto de Deus é muito maior. A gente está vendo só que as crianças que vieram aqui, que foram impactadas, mas vejam a obra de Deus. Se não houvesse esse evento aqui ontem, o que seria da nossa irmã? Com certeza ela estaria na casa dela, sozinha lá, sentadinha lá. E o que teria acontecido? Deus manda até corvos cuidar dos seus. Deus prepara um contexto que às vezes quem está de fora não entende, mas só foi um evento de criança. Não, Deus está cuidando de você, mas Ele espera de você uma atitude, como Ele teve com Elias. Elias foi corajoso, Elias demonstrou total confiança em Deus. Às vezes nós levamos uma vida mesquinha como crentes, frequentadores de igreja no domingo, uma vida mesquinha, simplesmente frequentadores de igrejas no domingo. É isso que Deus quer. Somos salvos, estamos dentro da arca, fecha tudo para não entrar água. Minha família está aqui, não, estou preocupado com a minha família. É assim. Quando Deus está preocupado com a nação, Elias podia se preocupar com a família dele. E o que vai ser da minha família? O que vai ser de mim? Deus estava preocupado com a nação está sofrendo, vai lá e fale. E nós vivemos uma vida assim, se escondendo. Mas sabe por quê? Pelo menos 3 pontos aqui para a gente encerrar, que Elias mostra e que nós falhamos, e são os pontos fracos que nós temos. Primeiro, nós temos medo de anunciar, de falar, de agir como Deus quer, como Elias fez, porque nós não queremos ser ultrajados. Primeira dificuldade nossa: ninguém aqui, a começar por mim, ninguém gosta de ser ultrajado. Ultrajado como? Aí é de cada um. Deus tem um propósito com cada um, uma forma de agir. Eu sempre falei isso aqui, com cada um. Evangelismo não é só no sinal, não é só no mercado, né? Evangelismo, Deus tem um para você. Existe aquele que a gente faz como igreja, que é uma oportunidade que você aproveita, pois já todo mundo ajuda, está todo mundo te dá ânimo, né? Mas existe o individual que Deus fala com cada um. Mas a forma é particular com cada um. Mas independente da forma, você tem medo de ser ultrajado. Poxa, eu vou lá entregar um folheto, ou eu vou lá falar com o meu chefe, ou eu vou lá falar com o meu cunhado. O que ele vai falar para mim? Ele vai me esculachar. Ninguém gosta de ser ultrajado. Você gosta de ser respeitado, você gosta de falar a pessoa, poxa, que legal, cara, eu gostei, vou lá na sua igreja. Poxa, todo mundo gosta disso. Mas você já vai pensando, poxa, eu vou dar um folheto, ele vai me dar um fora. Eu vou dar um folheto, ele vai fechar o vídeo na minha cara. Eu vou falar de Jesus, ele vai rir da minha cara. Primeiro medo, primeira dificuldade nossa é o medo de ser ultrajado. Elias estava nem aí para isso. Não era a preocupação dele. Segundo medo, segunda dificuldade que nós temos, e essa primeira dificuldade aí de ser ultrajado, nós lembramos de Jesus, né? Como o apóstolo Paulo lá fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se esvaziou, se humilhou. Nós temos que ter esse sentimento, mas nós vamos evangelizar, nós queremos respeito, queremos que a pessoa olhe para a gente e fale, poxa, que mensagem, poxa, eu acredito nisso aí, você está falando, eu acredito. Nós queremos isso. Jesus não, sendo Deus, se humilhou, foi ultrajado, foi humilhado.
O segundo medo que nós temos e que Elias não teve é que nós queremos agradar a todo mundo. É um outro problema que nós temos, a começar por mim. É o ser humano, você quer estar bem com todo mundo. Você quer estar bem com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de escola, com todo mundo. Ontem eu estava lá no hospital, e ali eu estava para mãe. Você vai ouvindo cada coisa, né? O hospital é um ambiente assim meio complicado. E aí nós fomos para o posto médico, aí de repente chegou uma enfermeira, e o rapaz estava atendendo lá, ela chegou no ouvido dele, é o seguinte, eu vou aqui, se alguém me ligar, eu falo que eu saí da ambulância e tal. Eu ouvindo aquilo, eu falei, cara, não, vai deixar, estamos juntos, vai lá. É assim. Nós queremos agradar todo mundo, concordamos com os erros, com os pecados, porque queremos estar bem com todo mundo. Às vezes você está vendo o seu irmão pecando, uma vida pecadora, embora sejamos pecadores, mas não podemos viver no pecado e viver pecando. Mas você está vendo e a pessoa vem, te fala um pecado e você, para estar bem, não, tá bom, estamos juntos, isso aí mesmo, concorda, aceita, acata a vida de pecado. É incapaz de falar, meu irmão, isso é pecado, não faça isso, está errado. Não, tá bom, tá. O medo, você quer estar bem com todo mundo. Elias não teve essa preocupação. A Bíblia diz que Jesus veio trazer espada. Jesus diz que veio trazer espada, não veio trazer paz. Aí alguns pensam, mas ele é o rei da paz. Mas o contexto que Jesus está dizendo é isso. Ele não veio aqui para você estar bem com todo mundo. Ele veio e sabe que você, sendo do lado dele, vai ter gente contra você. Você sendo a favor dele, vai ter gente te contrariando. Mas não importa que seja seu parente, que seja, você tem que estar do lado de Deus ou não. Porque uma coisa é fato, você está do lado de alguém. Não tem como fugir. Você não tem como enganar Deus. Você pode se enganar, achar que isso, não, vou ficar aqui em cima do muro, né? Porque não tem. Jesus fala, quem não é por mim é contra mim. Não tem como ficar em cima do muro. Se teu irmão, se teu vizinho, se está fazendo coisa errada, não concorde. Não é para brigar. A espada não diz briga. O texto de Zacarias, que é o nosso mote da denominação, diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é briga. Jesus não está dizendo que veio trazer briga, não. Ele diz que veio, mas não é para você ter a concordância de todo mundo. O pastor não concorda com todo mundo. Todo mundo não concorda com o pastor, né? Essa semana eu estava pensando, tem um pastor que é aquele carrancudo, né? Aí todo mundo, nossa, o pastor é muito sério. Tem um pastor que brinca, nossa, esse pastor é brincalhão. É assim, não tem como agradar todo mundo. Pastor, eu em particular, não me preocupo com isso, porque a Bíblia me ensina isso. Eu vim para agradar a Deus. Jesus veio para trazer espada, às vezes dentro de casa. Ao seu filho não concorda com Jesus, tá bom, meu filho, você está errado. Se você não se converter, você vai para o inferno. E é verdade. Eu não tenho que passar a mão, eu não tenho que fingir para agradar. Não é isso. Elias não se preocupou com isso. E quantas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus? Aquilo que Deus direciona, às vezes, como igreja. Vai ter um evento, não vou participar porque vou desagradar. Vai. Se preocupe com isso, em agradar todo mundo, para ver para onde você está indo. E por último, nós temos medo das circunstâncias da vida. O texto diz aí no versículo 3, sai daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite.
nas imediações de Jordão. Você beberá água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Nós temos medo das circunstâncias. Eu estava falando para a irmã Beth ontem. Falei, poxa, está vendo, irmã? A senhora viu quantas pessoas passaram aqui? Doentes, foram chamadas, vários lugares, vários problemas. E ela é? Eu falei, nós não somos nada. Ela é verdade. Nós não somos nada. E às vezes nós temos medo disso. O sentimento que nós temos que ter não é de medo, de perceber que você não é nada, que você pode estar sentado aí, achando que está abafando, mas você não sabe o que está dentro de você, como está dentro de você. Você não sabe, né? Você não sabe o que vai acontecer com você quando você sair daqui. Você não sabe. Mas não é para ter medo. Ah, pastor, agora o que será de mim? O médico disse que eu estou com suspeita. Não é para ter medo. Deus manda corvos. Veja que coisa absurda. Deus manda corvos. Não é para ter medo, mas é para ter temor. É para você perceber que você não é nada sem Deus, que você nasceu para a glória de Deus, só para isso. Você não nasceu aqui para agradar A, B, C. Você não nasceu aqui para ser alguém. Não. Você nasceu para a glória de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Faça aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer, porque você vai partir, querendo ou não. Eu vou partir, querendo ou não. Nós estamos aqui temporariamente. Nosso tempo vai chegar. E quando nós chegarmos lá, Ele vai perguntar: o que preparou? Para quem é? Não, o que eu fiz, tudo lá, meus filhos estão bem criados, todos com nível superior, cumpri minha missão. E o que eu mandei? Aí o grilo começa a cantar, né? Cri, cri. Por quê? O que nós temos nos preocupado? Que nós temos vivido para quê? Nós nos abalamos quando temos um diagnóstico médico, como o da irmã. E ela, graças a Deus, fala bem. Aparentemente não se abalou. Mas muitos estariam ali, meu Deus, o que vai ser de mim agora? O médico ontem falou na minha frente para ela, eu até achei meio assim, né? Mas ele é médico, né? Quando ele chamou, a gente voltou da tomografia e ela, achou, doutor, já posso ir embora? Ele estava desde as 3 da tarde lá. Aí ele, dona Elizabeth, a senhora vai ter que ser internada. Ela, que é isso? Até eu. Doutor, mas ela está bem. A gente vai ter que ficar aqui. Aí ela, não, doutor, peraí, mas é só hoje, né? Dona Elizabeth, seu caso é grave. Aí eu me assustei, né? Até o jeito dele falar eu achei meio pesado assim, mas ele foi sincero. Seu caso é grave. Não se preocupe com o tempo. Eu achei interessante a frase dele final. Não se preocupe com o tempo. Se preocupe em se curar. Aqui a senhora vai ser bem tratada. Aí eu falei, não, que bom, graças a Deus estamos aqui. Aí ela, tá bom, vamos ficar, graças a Deus. Mas olha como nós somos. Olha, estava tudo bem, ela não tinha nem noção, nem eu pensava, achando, já fazendo um plano, né? A gente vai chegar lá, ainda vai encontrar o pessoal. Tudo mudou. Ela está lá, graças a Deus, está lá, está bem. Nós não somos nada. Mas nós somos muito quando na nossa vida é para a glória de Deus. Às vezes ficamos abatidos por causa das circunstâncias, falta de dinheiro, falta de saúde, problemas com família, problemas com emprego. As circunstâncias, Elias não se abalou com as circunstâncias que eram muito piores que a sua. Ele estava na iminência da morte. A decisão dele iria levá-lo à morte, com certeza. Era certo, as circunstâncias eram essas. Toda a sua família vai morrer, você vai morrer. Ele sabia disso, mas ele não se deixou abalar por isso. Ele confiou na promessa de Deus. Você vai, porque tem coisas que a gente precisa. E aí eu finalizo, para você entender de uma vez por todas. Mas por que então que Deus mandou corvos? Por que Deus mandou ele se esconder numa caverna? Se ele é Deus,
Por que ele falou, não, você vai ficar aqui, eu vou dizimar os inimigos, acabou, resolve? Fácil, como a gente sempre faz, né? Ah não, o pastor fez aí, o irmão fez assim, eu faria assim. Nós sempre temos a melhor solução, inclusive com Deus. Mas não é assim. Deus tem seus propósitos. Ele poderia. Não, você vai ficar aqui, ninguém vai te tocar e acabou. Não, vai para a caverna e lá vou mandar os corpos. Por quê? Por quê? Primeiro que ele estava querendo mostrar para você hoje, para mim hoje, que ele tem poder e autoridade, que ele pode mandar corvos. Imagina o que ele não pode. Você pode mandar corvos levar comida. Que absurdo! Alguém já viu isso? Não. Mas ele pode. Ele não pode curar você. Ele não pode te dar um emprego. Ele não pode tratar sua família. Ele não pode. O que ele não pode? Mas ele tem seus propósitos. Ele não poderia mandar o pastor sábado, 3 da tarde, vai lá na casa da irmã Beth. Poderia, não ter o evento aqui. Mas não, ele mandou ter o evento aqui, mandou a neta ir lá perturbar ela. Ele é Deus. Ele age como ele quer, da forma que ele quer, onde ele quer. Cabe a nós estarmos como Elias, confiando, independente das circunstâncias, sem medo, porque ele tem cuidado de nós. Corote ou oportunidades de trabalho? Qual a sua opção? Eu estava semana vendo um zap lá, aí sempre tem uns zapzinhos, né, engraçados, aí pintou esse, né? Eu achei muito propício a mensagem que eu já estava estudando, que Deus tinha colocado no meu coração. Era um vídeo do TikTok onde um rapaz vem com uma caixa de bala fechada e uma garrafinha, eu nem sabia que o nome era corote. Alguém sabe o que é corote? É uma garrafinha assim de meio litro de cachaça, gordinha assim, gordinha, cachaça pura, pitu, eles chamam de corote lá, acho que é São Paulo. E ele vinha com uma garrafinha de corote e uma caixa de bala, num ambiente que só tinha os mendigos. Aí vinha o mendigo, ele, corote ou oportunidade de trabalho? Corote, trabalhar para quê? Pegar, tá bom, aí partia, vinha outro, corote ou oportunidade de trabalho? Corote, trabalhar para quê? Todos falaram a mesma coisa. Alguns ainda falaram assim, trabalhar para quê? O governo me dá bolsa todo mês, eu vou trabalhar. Falaram assim, todos. E aquilo me chamou a atenção. Sabe por quê? Naquele ambiente ali, onde aquelas pessoas estão habituadas, acostumadas a viver assim, sem trabalho, ganhando fácil, estão morrendo de cachaça, mendigando, mas estão aparentemente, felizes, sendo dominados pelo diabo. Não querem oportunidades de trabalho, eles querem o prazer. Eles querem só aquilo que dá prazer a eles, aquilo que eles gostam. Muitos de nós vivem assim. Quando Deus apresenta corote ou oportunidade de glorificar, e aí nós olhamos, corote, mas o nosso corote não é cachaça. Nós somos crentes, só que nós criticamos o cachaceiro. Nós apontamos o dedo para o cachaceiro ali. O cachaceiro vai para o inferno. Olha ali, o homossexual vai para o inferno. Nós apontamos. Só que nós fazemos igual às vezes. Como digo nós, crentes no mundo, frequentadores de igreja no mundo, que estão apenas preocupados com o seu corote, que não é cachaça, que não é homossexualismo, que não é prostituição, é a sua vida pessoal. É a sua idolatria, às vezes, com a sua família. É a sua idolatria, às vezes, consigo mesmo. É um pecado igual ao corote. Mas é um pecado doméstico. É um pecado que ele tem ali para ele, que para ele não é nada, é só um prazer. Assim como esse que acha que o corote é só um corote. Ele não tem essa noção mais. Para ele aquilo ali é normal.
dá prazer a ele tomar um corote, para ele é bom, não faz mal, ele não percebe isso. Nós vivemos assim, uma vida só para o nosso prazer. Não, é porque eu tenho um problema com a minha família, é porque eu tenho meu problema de saúde, é porque eu tenho a minha faculdade, é porque eu não tenho tempo. Nós temos nós queremos só o nosso prazer, só o que é bom para nós, só o que é melhor, só o que nos dá tempo, só o nosso. Oportunidade de trabalho, não. Isso aí vai me tirar do meu dia a dia. Isso aí vai mexer comigo. E criticamos eles. Elias escolheu oportunidade de trabalho, oportunidade de sair, mudar totalmente para fazer aquilo que Deus queria. Nós não. Queremos aqui, corote, o que é bom, o que estamos acostumados, o que não nos tira o que nos dá prazer, o que a nossa vida diária. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue tendo misericórdia da sua igreja espalhada pelo mundo. Você que assiste, que às vezes está preocupado apenas consigo, só com você. Não gostei disso, não quero isso, não vou, só isso, só o seu corote, só o seu corote, mas fazer a vontade de Deus, não, isso aí não. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, como igreja. O mundo está decaindo, o mundo está se esfacelando, Senhor, e nós aqui estamos preocupados com o nosso corote. A tua igreja é espalhada pelo mundo, Senhor, e nós ouvimos, ó Deus, tantas histórias, até achamos que só nossa tem problemas, mas quando nós passamos por outras igrejas, em outros estados, nós vemos a Deus que é a mesma situação, cada um preocupado com o seu corote. Ninguém quer uma oportunidade de trabalho, ninguém quer ter sua vida mudada. Deus nos ajude, Senhor, nos ajude, porque não sabemos quanto tempo mais estaremos aqui, e nós daremos contas ao Senhor. Deus nos incomode, Senhor, a começar por mim, nos incomode a cada dia, Senhor, a fazermos a tua vontade, ó Deus, a buscarmos, ó Deus, aqueles que estão indo, Deus, para a perdição, e nós nos preocupando apenas com a nossa família, com a nossa igreja. Nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos mova, nos incomode, Senhor, nos dê direção daquilo que o Senhor quer, como o Senhor quer. Ó Deus, é o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos em Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a doce e divina consolação do Espírito Santo sejam sobre vós, amados irmãos, sobre a nossa irmã Beth, lá naquele hospital, sobre aquelas pessoas que ali também estão, sobre todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre.